Pra você ter uma noção, eu construí um quarto na minha casa, uma parede cheia de celular, hack de servidor e disparando mensagem a rodo. Então era bem rústico ainda. No episódio de hoje, eu recebo o Ricardo e o Carlos da RVops, uma ferramenta de CRM disruptiva que está sendo reconhecida como a melhor ferramenta de CRM do mercado. Conversamos sobre tecnologia, oportunidades e como as empresas devem se relacionar com seus clientes no mundo de hoje. Como a tecnologia está a serviço das empresas em busca de resultados e estratégia. É a jornada muito fluida, então essas conexões entre os silos. Então, você tem uma passagem de bastão muito fluida pro funil de vendas, de marketing para funil de vendas, e depois para a parte de atendimento. Se inscreve no Seducast, aqui recebemos profissionais de alta performance para conversas inspiradoras. Estamos no ar aqui com mais um Seducast, onde eu recebo profissionais de alta performance, empresas e novidades para você, empresário. E hoje você viu aí com quem a gente vai conversar. Nós vamos falar aqui de uma ferramenta que está revolucionando o CRM no Brasil. Eu estou com o Ricardo e o Carlos da RVops. Obrigado por estarem aqui com a gente no Seducast. A gente agradece. Muito obrigado pelo convite, Carlos. É um prazer estar aqui. Cara, o prazer é meu. Nós estamos implantando aqui o CRM deles aqui na empresa e eu vou te dizer, pela primeira vez eu comecei a recomendar a empresa sem antes começar a provar. E aí eu até estava dando risada aqui com eles antes, porque a pessoa que fez uma ponte aqui deles com a gente é um profissional que só faz implantação de CRM. E aí eu falei para ele, e aí cara, é bom a ferramenta? Ele falou, cara, é sensacional, os caras vão tomar mercado, estão revolucionando, pegaram o que tem de melhor no mercado e criaram uma ferramenta nova, brasileira, revolucionário, pode ir com eles. Então eu falei, cara, já estou recomendando vocês para outras pessoas e eu estou aqui com eles hoje para conversar o que esses caras estão fazendo de revolução. Vamos lá, vamos contar. Primeiro começa pelo nome, né? RVops, conta aí do RVops, que era uma coisa que a gente queria falar no mercado disso, né? Legal, caramba, que introdução, que resposta. Foi uma resposta agora, hein? É isso aí, mas tem que subir o sarrafo mesmo, vocês estão... Entregar. Bom, acho que RVops, né, veio, se a gente pegar o conceito hoje da marca RVops, ela vem de uma metodologia chamada RevOps, que é de Revenue Operations. Então, muito popularizada nos Estados Unidos em 2017, quando você vê ali as empresas que estavam começando a fazer uso da unificação dos departamentos, seja marketing, vendas, atendimento. E o engraçado, assim, quando a gente começou, a gente não tinha esse nome. A gente estava com outro nome de CRM. Mas a gente viu para onde a ferramenta estava indo. E no meio do caminho a gente falou, caramba, a gente aplica RevOps. A gente aplica Revenue Operation. Que então, é a operação da receita, né? Operação Revenue de Operations. Exatamente. Como operacionalizar a chegada do caixa, né? Exato. Legal. E aí, né, a gente estava ali num momento que era de uma reestruturação, um planejamento financeiro, estratégico, e um dos nossos advisors falou assim, olha, eu acho que vale a pena a gente repensar nesse nome. A gente até estava tendo um problema com o registro de marca, estava difícil de registrar a marca antiga, e aí quando a gente viu que aquilo que a gente estava entregando tinha total fit, uma simples busca, a gente foi lá, rvops.com, falei, pronto. Cara, não existia isso. Cara, olha que é um bom nome, né? Bom, é o nome mais direto possível, né? Não tem como. Daí a gente falou na hora, é esse. E diz tudo, né? Total. Sobre o que a gente faz. E no Brasil, não se fala tanto em RevOps ainda. Tá começando a ficar mais termo, né? Exato. E a gente veio nessa onda para tentar surfar um pouco desse certo hype, né? Então, no timing certo, assim, né? É porque hoje o que acontece? RevOps fora do país, você vai nos Estados Unidos, é muito comum. E hoje, quando os gurus vêm para o Brasil, qualquer imersão que você faz, você vai em uma palestra, um evento, em um summit, eles trazem o RevOps. Então, assim, é um conceito que está muito forte fora e a gente agora está conseguindo, né, inserir de uma forma com a marca e o mais legal, no Brasil. Sim. Isso é o mais legal. Isso é muito legal. Um CRM, né? Você pegar e como operacionalizar essa jornada do cliente para dentro da empresa, né? Como trazer a receita, como trazer o cliente, né? Sim. E vocês fazem desde pré-venda até depois o pós-venda. Exato. Absolutamente toda a experiência. É até antes, né? O CRM, ele tá no centro da jornada. A jornada de Revenue Operations começa lá no marketing. Então, desde quando o lead vê seu anúncio no Facebook, no Instagram, ele clica no seu anúncio, ali, no seu criativo, a gente já está traqueando ele em toda a jornada. Por onde ele passou no site, formulários que ele preencheu, conversas que ele teve no WhatsApp ou que a gente mandou para ele, troca de e-mail, enfim.
absolutamente tudo. Depois ele vai para um funil de vendas, onde a gente tem todas as automações, as métricas ali necessárias, e depois a retenção desse cliente continua na plataforma. Então toda a parte de atendimento, de relacionamento com esse cliente, você consegue ter ali. E a grande vantagem de ter uma empresa brasileira de Revenue Operations é que a gente foca no WhatsApp. Se você pegar grandes do mercado, até tem WhatsApp, mas não é o foco, né? Não é o foco. Porque nos Estados Unidos o WhatsApp quase não é muito usado, né? Exatamente. Como a gente, né? Acho que Índia e Brasil são os países que mais usam, né? Sim. Acho que Índia em primeira, porque tudo é mais lá, né? Mas o Brasil é fortíssimo, né? 99% dos aparelhos de celulares no Brasil tem o WhatsApp instalado. Quem é esse 1% aí? Precisamos descobrir, né? Exato. É alguém que tá só entrando no Facebook, é o tiozinho do Facebook ali, né? A comunicação hoje é total WhatsApp das empresas, né? Tanto que tinha uma época lá que o STF, o STJ, bloqueava o WhatsApp, parava tudo. Falei, meu, você tá acabando com a economia do país, não dá para bloquear o WhatsApp mais, né? E aí a ferramenta de vocês integra tudo, né? Conta um pouquinho, porque vocês tinham uma operação dentro de um concorrente ali, né? Podem falar o nome aí? Pode. Do HubSpot, né? Vocês era um plugin do HubSpot e pelo que eu entendi, vocês olharam a tese do HubSpot e falaram, opa, tem uma oportunidade de melhorar isso aqui. Sim. E aí criaram a própria ferramenta que é o RevOps. Foi isso que deu início ao RevOps. Eu costumo falar que o grande visionário é o Cadu, é o Carlos. Porque na época, quando a gente estava ali dentro do HubSpot, ele que começou com isso. A construir a ferramenta lá dentro do marketplace do HubSpot. O HubSpot, ele não tinha WhatsApp. Ele tinha a integração, né, dos fluxos, mas ele ainda não tinha essa questão conversacional. E aí, o que acontece? O Cadu vai lá, faz um plugin de WhatsApp, insere isso dentro do contexto do HubSpot e distribui dentro do HubSpot como se o próprio HubSpot tivesse essa solução lá dentro. Legal. Então foi ali que a gente começou a ganhar bastante mercado, as pessoas começaram a usar e o HubSpot começou a ver. Por muito tempo nós somos os maiores lá. Passou um tempo, o próprio HubSpot foi lá e lançou o deles. A gente já sabia disso, que eles iam lançar, porque o mercado aqui no Brasil não tem como você não ter um WhatsApp nativo. Sim. E depois disso que passou essa fase, né, a gente ainda viu que o HubSpot ainda teve uma parte ali que é o bot. Eles ainda não têm bot. Ainda não tem? Ainda não tem o bot. E a gente ainda não sabe quando isso vai surgir ali. A gente já andou pesquisando, a gente tem algumas informações, mas pelo que a gente viu ainda vai demorar, porque é algo que está muito mais focado nos Estados Unidos, algo que está muito lá para fora, e aqui no Brasil isso não está tão ainda para eles, né? Eles não têm dado tanta importância. Então, assim, eu acho que lá dentro do HubSpot, naquela época o Cadu criou, ele pode até dar mais detalhe aqui, como ele começou, que eu acho que é interessante você perguntar. E tem até um caso curioso, eu vou deixar você contar essa parte de como o caos, né? O caos é sempre bom. A história começa até um pouco antes. Conta aí. Na verdade, eu conheci o Ricardo quando eu comecei a trabalhar na empresa dele. Verdade. Então eu trabalhava no TI da faculdade onde eu estudava, e ali eu construía várias integrações de CRM, inclusive a de WhatsApp. Quando eu saí de lá, eu fui trabalhar com o Ricardo, que tinha uma empresa que era voltada mais para a parte de automações de site, gestão ali, e tinha todo um painel de gestão para automatizar essa ida e vinda de informação. E a gente ia colocar o WhatsApp lá, a gente colocou, na verdade, né? E nessa época, eu consegui alguns contratos de integração de WhatsApp no HubSpot, porque eu construí um produto fora e comecei a comercializar ali, que é a SpreadChat. E a gente começou a ficar muito robusto nisso. Então, desde aquela época que nem tinha WhatsApp oficial. Então, era paralelo mesmo. Para você ter uma noção, eu construí um quarto na minha casa, tinha uma parede cheia de celular, hack de servidor e disparando mensagem a rodo. Então, era bem rústico ainda. E depois, a gente foi amadurecendo até que virou API oficial. E esse negócio começou a ficar tão grande que eu falei, tá muito bom, alguém vai quebrar a gente aqui. Quem? O HubSpot. Porque ele pode lançar a qualquer momento o WhatsApp. Sim. Aí a gente já ficou muito incomodado com isso. Vamos caçar alguma outra coisa. Aquela coisa de olhar ameaças e oportunidades ali, né? Exato. Até onde a gente vai aqui, né? Perfeito. E até antes de saber qual seria o novo negócio, eu já sabia quem era o sócio. O Ricardo, sensacional em gestão de pessoas, cultura. E a gente vinha falando muito disso. E a gente chegou até a estudar. A Beth estava muito em hype, Verdade. Só que era meio informal ainda esse mercado. Ainda hoje mas tem algumas liberdades que você consegue, né? A gente olhou o mercado financeiro, a gente olhou dropshipping,
Nossa. E a gente ficou 6 meses estudando Aonde aplicar oportunidades de aquilo que mercado. vocês tinham, que é Exato. a coisa a tecnologia conversacional ali. Então, a gente estava procurando um outro mercado para entrar, para não ter só uma fonte de receita. E o HubSpot chega lá com o WhatsApp full e quebrar a gente. Sim. E nesse meio tempo, foram 6 meses estudando oportunidades. Em paralelo a isso, foi chegando muito cliente de indicação. Verdade. Porque como a gente estava muito maduro na parte conversacional, os clientes indicavam. Só que nem sempre a indicação tinha HubSpot. Aí chegava no HubSpot, era um percalço, porque para você ter uma licença Pro, Enterprise e pagar em dólar, é bem puxado. Então, O HubSpot tem um posicionamento caro ali, né, no mercado. Assim, É bem pensando caro. globalmente no Brasil, ele inviabiliza para muito empreendedor, né? Sim. E isso estava fazendo a gente perder esses negócios. A gente falou, tem uma oportunidade de mercado aqui. A gente já tem um conversacional muito robusto. Vamos fazer uma análise desses clientes que a gente tem, vamos ver o que eles mais usam aqui no Brasil. E aí a gente construiu tudo que era mais usado de marketing e tudo que era mais usado de venda. Então a gente começou muito forte no conversacional e isso é um reflexo até hoje. Então, por quê? Porque a gente usa o multicanal no marketing, na venda, na retenção dos clientes, no CS, no atendimento em si. Então ficou uma jornada muito fluida ali. E aí a ideia falou, vamos fazer o nosso CRM Exato. ali e trazer o que a gente atende melhor. Perfeito. E virou um canal de aquisição perfeito, né? Porque a gente tem a entrada dos clientes pela Spreadsheet ainda, que é o nome da empresa, do conversacional. A gente entende o que o cliente está usando, quanto ele paga, e a gente consegue trazer ele por um preço muito mais acessível. E, em alguns casos, chega até 5 vezes menos. Pra você ter E uma noção. qual que é o grande diferencial do RevOps em relação aos outros CRMs? O que você diria assim, e dando o exemplo prático ali da jornada ali? É a jornada muito fluida, então essas conexões entre os silos. Então, você tem uma passagem de bastão muito fluida pro funil de vendas, de marketing para funil de vendas, e depois para a parte de atendimento. Qual que é o ganho disso? Quando você consegue trocar informações de forma consistente entre as três, você tem muita vantagem porque você consegue enxergar gaps na sua jornada. Então, se em algum momento da sua jornada você tem algum tipo de problema ou a conversão diminui ou aumenta, você consegue entender o porquê. Que é ali que está o O que gargalo. está acontecendo ali e onde está o gargalo, entende? E se você pegar ferramentas hoje de mercado, existem soluções, então a gente não construiu nada de diferente, só que a diferença foi juntar tudo de uma forma diferente, entende? Mas a solução de marketing, de CRM, e conversacional isolada já existe, existem várias, né? Sim, aí vocês uniram de uma forma mais friendly também para o usuário e tal, né? Por isso que tá essa jornada mais tranquila, assim, de gestão, né? Sim, e como eu falei, muito focado no multicanal, que isso é uma diferença de mercado muito grande. A gente tem muita vantagem em questão por conta disso, né? E de inteligência artificial, o que vocês estão adotando, o que usa, o que vocês estão vendo, assim, porque isso é uma revolução, né? A gente estava falando no off o que a inteligência artificial está chegando. A gente falou até de SDRs como inteligência artificial. Aonde que o que vocês já adotam e o que vocês estão olhando ali que é uma oportunidade de desenvolvimento? Nós começamos a aplicar inteligência artificial no conversacional. Então, a gente consegue fazer toda a tratativa daquele lead por IA. E esse foi o primeiro ponto que a gente já colocou e a gente já implantou. O segundo ponto que a gente está investindo muito forte é ter uma tratativa, como posso dizer, um resumo daquele lead para quem está atendendo, seja na etapa de venda ou seja um cliente. Mas não só pegar as informações que tem ali no CRM e resumir como um GPT faz. Não. O que a gente quer fazer? O que a gente está fazendo, né? A gente pega toda a jornada, o comportamento da sua jornada, como que funciona, o que funciona melhor, o que não funciona. Pegando o perfil daquele lead, a gente cruza com essa base e dá o direcionamento, o melhor direcionamento possível para aquele atendente seguir, ou para aquele vendedor seguir, a melhor abordagem. Porque quando a gente fala de vendas, vem mudando muito, né? Sim. E a gente trata com pessoas, não tem como você vender igual para todo mundo. Claro. E para você ter esse feeling com a pessoa, é algo muito custoso se for fazer manual, né? Sim. Se você tem uma IA que consegue entender o perfil aqui, Já trazer tem um caminho uma base de abordagem centralizada que foi trabalhada. Legal. E cruza isso para dar um direcionamento, aí é perfeito. E aí você pega ali, o robô conversou com a pessoa e começou a extrair informações, começou a entender o perfil dela
e já passa quando vai para um humano atender, já tem isso ali. Eu falo, olha, Isso. é aqui, eu senti isso aqui. A qualificação. Já dá uma Ele tá morno, ele tá frio, ele tá Ah. quente. Então, isso já vai com muito mais propriedade pro SDR, por exemplo, pro atendente. Isso já Isso. tá na Isso já é aplicado hoje. já é aplicado, já é realidade. O que a gente está aplicando ainda é realmente esse direcionamento baseado na base que foi trabalhada, entendeu? Sim. Que aí é o Learning Machine ali, né? Vai Perfeito. criando base para poder melhorando cada vez mais, né? Isso, hoje vocês atuam nessa parte mais pro inbound, né? O cliente que procura ali e começa a ser atendido pelo canal conversacional lá de vocês. A grande maioria é inbound, Sim. só que a gente tem várias integrações com soluções outbound. Então funciona muito bem. Então, por exemplo, você pode pegar um Apollo, fazer campanhas ali dentro. E quando tem uma levantada de mão, uma resposta, algum tipo de interesse, a gente joga para uma determinada parte do CRM. Alguma etapa específica ou um funil específico. Fazer alguma ação que provoca e joga pro inbound ali, né? Perfeito. Fazer o outbound virar inbound rapidamente ali, né? É isso. Então a ação isso eu vi acontece algumas fora. empresas fazendo isso. Provoca a primeira conversa, aí ele cai ali, né? Perfeito. Uhum. Uma vez que ele demonstrou algum tipo de interesse na empresa, aí sim faz sentido jogar para dentro do CRM. E aí é onde começa a tratativa de Revenue Operations. E o que vocês estão enxergando hoje de oportunidade, pensando de hoje para frente, em termos de inteligência artificial no mercado de vocês? Então, a gente vê que a IA, muitos sistemas aplicam de forma superficial. Então, muitas vezes... Parece que ainda está muito fracionado. Eu uso isso para isso. Daqui a pouco a gente vai ver uma IA integrada ali, né? Sim. Mas tem uma IA aqui, outra ali, uma aqui, né? E acaba que ficando uma passagem meio estranha ali, né? De uma para outra, né? Hoje, a cada 10 pessoas que entram em contato com a gente, 6 pedem IA. Só que a hora que você vai perguntar, tá, você tem base, você tem informações suficientes sobre o seu negócio para você treinar uma IA e para ela atender? Não tem. Então também não precisa, né? Você tá querendo sem precisar. Às vezes você precisa primeiro organizar o teu atendimento, fazer as perguntas qualificatórias, passar isso para uma outra etapa, dar a tratativa e atender, fazer o básico. Então assim, eu acho que ainda tem muita coisa para discutir sobre IA. E isso está muito ligado com o que a gente sente falta no mercado, que é o contexto. É o contexto. Cara, se você tem um bom contexto, a IA funciona muito melhor. Então não é basicamente usar a API da OpenAI, mandar as informações que você tem do cara e tentar extrair um resultado. Em alguns casos pode ser bom, mas na maioria dos casos não. Então, é exatamente isso que eu falei. Então, você entender o contexto geral da jornada da empresa e conseguir direcionar da forma correta ali. E o interessante é que existe o contexto da empresa, só que como a gente tem uma plataforma, a gente atua em vários segmentos, a gente consegue trabalhar esse contexto por segmento. Isso é legal, né? Porque vocês, como estão ali no sistema, vocês conseguem ir melhorando segmentos, áreas, né? E vai modulando isso, né? Vocês têm um learning machine fantástico ali, né? Sim, a gente tem muito dado. Então a gente usa isso a favor da própria ferramenta IA, né? Para gerar aquele contexto necessário para direcionar melhor. Então, por mais que seja uma empresa de um segmento específico e a empresa está começando agora, a gente vai ter outras empresas que são daquele segmento aqui. Então, a gente já tem um certo contexto que a gente consegue direcionar isso, entende? Imagina se a gente pegar, por exemplo, 10 corretoras de seguros. Você tem lá, cada uma, 50 corretores. Todas elas conversando com o cliente final. Você gera informação sobre isso. A partir do momento que você treina IA, daqui a um tempo eu vou chegar e vou falar para você, Carlos, olha, eu tenho uma IA aqui focada para seguro. Você quer que ele atue mais com seguro de vida? Você quer que ele atue mais com empresas? O que é o teu perfil? Tá pronto. Então, esse é um modelo que a gente já está apostando bastante. É o que vocês estão buscando, né? Que é uma IA personalizada para o segmento ali que conhece, né? Que é o que todo empresário quer, né? Porque quando vê uma coisa meio prateleira ali, assim, aí fica até estranho, assim, não, mas o Tom, por exemplo, o meu mercado, né? A gente trabalha com seguros, mas focado em benefícios. Então, eu converso com RH. Como é que é a conversa com o RH? É diferente de uma conversa com um cara de marketing, de TI, um CFO, e mesmo nós que conversamos, negociamos com o RH, na hora de assinar a caneta ali é o CEO e o CFO. Eu modulo a minha conversa, eu não vou conversar com o RH de um jeito, com o CFO é outro ali, né? Então, ter uma ferramenta aqui que sabe e consegue entender o mercado é o ideal, né? E você vê que muda o jogo, né? As pessoas entram em contato e a cada 6 pedem IA. Vai chegar o momento que ela vai falar, você tem IA? Eu tenho. Qual que é o teu segmento? E eu já aplico a IA para ela no segmento. É a IA do seu segmento. Exatamente. Isso vocês imaginam que aí é com o tempo que vocês vão ganhando mercado e tendo... os dois, né? Tempo de mercado, base, entendimento de negócio, enfim, aí é com o tempo.
O trabalho de vocês acaba virando até uma consultoria ali, né? Porque vocês vão estruturar a parte de gestão ali, né? Não é só uma ferramenta, é mudando a forma de trabalho das empresas. E também dá a ferramenta para o próprio cliente, dá a ferramenta para o parceiro, porque se ele não tem a ferramenta que por exemplo, os vídeos, se ele não tem todo o suporte para poder estar numa operação, o CRM não funciona. Sim. Você precisa ter alguém ali para te dar um suporte por trás. A ferramenta em si E vou dizer pela minha própria experiência que antes de vocês, a gente chegou a ter um outro CRM aqui que, cara, não conseguiu implementar direito. Porque, assim, o treinamento foi ruim, eles não implementavam, eles falavam, aí acho que fez umas 2, 3 reuniões com todo mundo aqui, foi até engraçado, assim, o cara ficava falando, aí você entra aqui, faz aqui. Aí é um sistema que você nunca viu, não era user-friendly, assim, era meio chatinho até. E aí depois acabava, assim, 1 hora de explicação, assim, quando desligava era por vídeo, todo mundo da empresa falava, você entendeu alguma coisa? Ninguém entendia nada. Aí não aplicava. Aí eu ficava com a sensação de que eu tenho uma solução que talvez seja boa, mas eu nem sei se é boa porque eu não consigo implementar. Né? Acho que a dor está muito nisso também, de treinar, de saber implementar dentro do cliente, porque não adianta você ter uma baita ferramenta, uma solução que o empresário não consegue implementar, né? A gente vê que a dor hoje ela está mais no intelectual do que na técnica. Sim. O intelectual, se você tem ali, eu tenho já estruturado alguns processos internos, eu tenho ideia de funil, eu tenho ideia da cadência que eu vou fazer, legal, mas muitas vezes a própria empresa ela não tem essa noção. Então é por isso que aí os parceiros são fundamentais para poder atuar e falar assim, olha, você precisa ter 2 funis, você precisa ter 10 cadências, precisa colocar 5 pessoas como SDR e ter uma equipe de suporte back-office de 10 pessoas. A hora que você recebe essa informação, cara, é o que eu preciso. Muda o jogo, né? Muda o jogo, total. A gente agora que tá começando a passar para vocês as listagens, tudo para fazer as cadências. As cadências a gente montou, agora a gente tá mandando as listagens. Olha o que a gente passou aqui, cara. Cada comercial tinha uma base de dados, cada um do seu jeito, Aí eu falei, putz, esse cara tem essa informação, o outro tem aquela, agora a gente vai padronizar. Mas tava rolando cada um do seu jeito, mas não tá otimizado, né? E aí eu tava até mandando agora, antes de vocês chegarem, eu tava mandando a base lá pro Rodrigo. Aí eu falei, cara, esse aqui punha isso aqui, o outro aqui não punha a informação que precisava. Eu falei, cara, finalmente, vamos organizar essa bagaça aqui. Porque acaba não sendo eficiente, né? O lance é você ter isso como para aumentar a tua performance, né? Você ter o melhor ali, né? Fala um analista que gosta de preencher CRM. Não gosta. Qual analista gosta de preencher CRM? Então, acho que as automações, elas ajudam, né? Em determinadas situações. Mas vai precisar continuando preencher, né? O comercial tem que alimentar também. Mas você coloca trava. Como que você vai arrastar um card para a proposta enviada, por exemplo? Não segue se não aparecer para ele. Qual que é o valor dessa proposta? Qual é o termômetro desse lead? Então tem que aparecer para ele. Preenche aqui. Aí ele vai lá e preenche. Ou você pode ter regras, né? Se não tiver de acordo com o que aquela etapa pede, você pode notificar o gestor responsável daquela pessoa. Sim. E fazer várias outras ações. Não só pro cliente final, pro lead ali, mas também para dentro de casa, né? O cara não conseguir movimentar a jornada é ótimo, porque aí trava ali, né? Evita, não colocou o valor do contrato. Ponto, não vai andar. Exato. Né? Porque eu vejo muito isso também de empresários reclamando, putz, meu área comercial não preenche. Cadê? Não tá preenchido. Se o cara não preencheu o CRM, não tem comissão. Eles começam a fazer isso, né? Ou não entra na reunião, já vi isso também. Falou, não, teu CRM tá preenchido, pode ir embora da reunião. Falei, cara, faz o CRM ajudar também, né? Que acho que isso vocês resolvem também com coisas simples, né? Na verdade. E não só nisso, né? Porque, por exemplo, sei lá, vou arrastar um card de uma etapa para outra. Você consegue automatizar e deixar esse card automatizado a ponto de notificar, que nem o Cadu falou, o gestor, mas também não só fazer esse trabalho interno, mas também falar com o cliente. Então, por exemplo, se o card está ali há 4, 5 dias na proposta e eu não fiz um follow-up, a automação vai mandar um WhatsApp para o cliente. Aí ela vai fazer o relacionamento e se o cliente responde, aí puxa a conversa. Aí o que acontece? Volta para o representante, volta para o executivo de vendas. Então, assim, a ferramenta também ajuda no processo do lado do cliente. Isso é bacana, não só interno. O cara até a falha humana ali, putz, ele esqueceu de movimentar ali, a ferramenta de vocês vai lá e traz a conversa. Exato. Sim. E esse disparo acontece como se fosse o vendedor atuando ali. Exato. Sim. É o WhatsApp dele ali da empresa, mas como ele falando. Mas ele tá disparando em massa ali, de acordo com as regras. E quando volta, já cai na caixa de entrada dele para ele dar aquela tratativa. Aí ele continua. Aí o cara Quer ver uma coisa que funciona muito bem? Às vezes você vai lá, anexa a proposta em PDF e manda no e-mail. Isso é comum, né? Você vai, ao invés de anexar a proposta no e-mail, anexa na ferramenta, num Drive, por exemplo, mas isso está dentro da ferramenta. Pega esse link, manda o link no e-mail.
a pessoa vai abrir aquele e-mail, vai clicar no link, você identifica esse gatilho. Automaticamente você manda um WhatsApp para ele, fala assim, oi Carlos, tudo bem? Passando aqui para saber se você teve a oportunidade de abrir a minha proposta. Qualquer dúvida, timing ali, né? tô à disposição. Isso é mágico. O Aí cara o que vai falar, acontece? nossa, acabei de abrir. Abriu agora. Aí o que acontece? Ele responde, vai para a caixa de entrada do executivo. Sim. Cara, isso Legal. funciona muito bem. É muito bom. Cara, são umas coisas criativas ali que funcionam muito. Outro dia eu tava vendo... o Thiago Reis, que tava aqui outro dia, ele postou essas coisas do comercial, é cheio de ideia, né? A galera do comercial, como que eu faço pra pegar o cliente e tal. Outro dia ele postou, acho que não foi ele, foi um parceiro dele até, que também dava palestra com ele, que falou assim, uma técnica aqui que eu vou fazer, que vocês podem até pôr no CRM de você. Não sei se dá, mas é engraçado. Ele manda um áudio, ele grava um áudio sem nada. Sem áudio, Você viu eu isso? vi essa. Cara, Nossa, muito bom, boa. achei fantástico. Eu falei, pessoal, ó, a dica aqui pro comercial, manda um áudio sem nada. Eu vi. Aí depois você escreve, eu não podia deixar de compartilhar com você, o que você achou dessa oportunidade aqui, quando meu chefe autorizou, lembrei de você. Pronto. Vamos conversar? O cara, não veio áudio, é um desespero isso, assim, o que é que você tá falando? Não veio nada, né? Opa, não, é isso, tal, vamos conversar, né? Dá pra pôr no CRM ali, mandar um áudio. Não, dá pra mandar um áudio sem nada. Cria o áudio ali sem nada, e assim, e aí manda embaixo já a conversa, né? O que você achou disso? Fantástico, né? Lembrei de você. É isso aí. Vai ativar o cara, né? Certeza. Genial. Muito bom. O que vocês veem hoje de maior dificuldade? E até antes, assim, qual que é o perfil de empresas que vocês estão buscando? Quem é o teu cliente hoje? Tá, a gente tem assim, a gente vê que dá, assim, como empreendedor, né, no começo você acaba testando vários perfis, né, você acaba vendo o que funciona, mas depois de um tempo a gente viu que isso foi direcionando para aquele que é um médio e grande empresário, por exemplo. Porque ali você começa a ver que você tem que estruturar processo, você tem vários departamentos dentro da empresa. Se não está então, estruturado, estruturado, a dor ainda não é um CRM. Exato. Né? A não ser startup. Startup funciona bem. Porque a startup já nasce com isso que ela pronto precisa. Pronto para crescer e escalar, exato, né? Já está com o olhar de escalar, né? Exato. Aí funciona muito bem. Então, hoje a gente está muito focado nesse público que é de, sei lá, acima de 10 usuários, por exemplo. Fatura ali... Empresas a partir de 10. 10 usuários. Acho que 2 milhões de faturamento. Acho que tá dentro disso. Isso vai muito de encontro com o que você falou sobre a implantação. Que você falou que tem que ser bem executado, senão de nada serve a plataforma, né? E se você não tem um mínimo de uma organização interna, aí não vai rolar, né? Exato. E quando a gente estava testando vários segmentos, vários tamanhos de empresa, a gente percebeu que empresa muito pequena, que não tinha essa visão de startup, de tecnologia, era muito difícil pra gente. Por quê? O cara não tinha condição de contratar um parceiro para conseguir implantar da forma correta e acabava gerando um gargalo. Ele não tinha equipe interna, então acabava patinando muito. Às vezes, até atrapalha... o cara lá, né? Até atrapalha a dor do momento dele não é essa, na verdade. Não é. Faz sentido. Tem que ser já uma empresa já estruturada, com as áreas ali, né? Um faturamento pelo menos... mínimo ali, já organizado para poder receber uma ferramenta. Sim, tendo o setor de marketing, o setor comercial e... Atendimento ao cliente ou CS, enfim. Aí funciona muito bem, muito bem. E hoje vocês devem conversar com um empresário de tudo quanto é segmento, né? O que vocês têm percebido, assim, qual é a maior dor hoje do empresário? O que eles reclamam mais, assim? Porque vocês entram a fundo da empresa, né? É um trabalho de uma entrega tecnológica e de uma consultoria, mas que vai na operação ali. Então, você vai vou falar por mim, quando a gente, vamos pôr um CRM, a gente começou a perceber aonde a gente estava falho já. Só de falar, vamos contratar, vamos implementar, legal, me trouxe uma autoanálise aqui, putz, aqui a gente precisa melhorar, só que eu sou muito bom, olha que legal, vai ficar melhor ainda. Putz, aqui a gente nem pensou nisso, então eu achei muito bacana, porque também criou um olhar ali de reestruturar muita coisa, né? Sim. Cara, na minha opinião, o que mais pega, assim, é visibilidade. E confiança no dado que tá ali. Porque, normalmente a empresa que já tá mais estruturada já tá usando algumas ferramentas. E a informação tá ali, ele tem o dado de quanto ele conseguiu impactar, quanto que ele pagou, quanto que custou cada lead, quanto que o comercial dele converteu, quantos atendimentos teve no CS. Isso é muito possível e acontece muito hoje. Só que o que eu faço com essa informação? Né? Informação é ótimo, mas o que você vai fazer com ela é o que importa no fim, né? Exato. E quando você junta todas as informações e traz de forma que tem um contexto para ele interpretar, aí muda o jogo. Muda o jogo porque ele sabe, ele consegue montar a estratégia dele baseada em dados, não só no achismo, né?
Então, quando ele junta esses pontos, conecta esses pontos para ter uma interpretação melhor, por exemplo, em plataformas de marketing, na Meta, no Google, você vai estar lá. Pô, quanto que eu gastei, quanto que foi meu CPM, meu CPC, meu CPL, beleza. Só que daí para frente, ele não tem informação. Ele vai ter o quanto que vendeu lá na ponta. Só que até chegar, chegou e aí? Exato, só que quanto veio de cada criativo? Quanto veio? Qual o perfil do cliente? Aí indo além, vai para CS. Qual é o melhor perfil de cliente? Por onde esse cara passou no funil? Quais foram as ações aplicadas? E aí depois volta pro marketing para impactar aquele cara. Exato, por quê? Qual foi a campanha que eu fiz que melhor trouxe que trouxe o melhor público para mim, que é o meu melhor perfil de cliente, que é o cara que vai dar menos dor de cabeça, que é o cara que traz mais receita, que traz a maior margem. Então, quando você traz isso unificado, é a virada. Eu tô com a Flávia aí do marketing aí, tá anotando tudo aí, né? Qual a campanha que a gente vai fazer aí, não vai, né? E em relação a dados, segurança de dados, como é que vocês estão hoje? Isso que é uma preocupação, né? Via Total. LGPD e até segurança também de informações. Total. Confesso que quando a gente pediram lá pra gente, passa a relação toda do SDR, de todos, eu falei, caramba, tem um apego ali. Falei, não, meus clientes, como assim? Mas não tem jeito, tem que passar, né? Em termos de segurança, assim, como é que tá hoje estruturado? Isso é mais questão do parceiro, porque a gente não pode nem colocar a mão. Então, hoje, quem faz a importação, quem faz toda a tratativa é o cliente ou o parceiro. Então, a gente consegue acompanhar, olha, clica aqui, clica ali, sobe, importa, aí com a gente tudo bem. Mas dentro das regras, a gente não pode em nenhum momento ter, né, acesso ou transmitir, transmite uma lista aí para mim. Não pode. Então, assim, a gente leva isso muito a sério, a gente tem adotado cada vez mais procedimentos de segurança, LGPD, acessos, né, autenticação, duplo fator, enfim, e aí ele é o CTO, né, então essa parte de segurança também ele entende mais, mas não tem como, né, você hoje não... São dados sensíveis ali, né, importantíssimo ali, né? Tem que ter. E tem o outro lado também, que é as precauções que a gente tem que tomar, porque, é uma empresa que é um SaaS, então tá tudo na nuvem. Então tem que ter um cuidado extremo, essa parte de cybersecurity ali, porque é muito crítico. Porque, já vou fazer uma pergunta de prospecção aqui. Vocês têm o cyberataque, seguro de cyberataque? O seguro não. Então já vamos fechar aqui. Eu já fechei um cliente ao vivo. Fechado. Vocês precisam ter, a gente vende esse seguro. Seguro de cyberataque. É tipo uma responsabilidade civil, mas voltado para cyberataque. Olha aí. Se alguém, se gerar um problema para algum cliente e tal, o seguro garante um processo, por exemplo, que possa acontecer e tal. Esse seguro, ele tá em voga, assim, fortíssimo. Assim. Empresa de tecnologia tem que ter. Vocês precisam ter. Já passa lá para fechar já o seguro depois. Já ter, isso aí é importante, cara. Até para os clientes também terem, né? Também, sim. Né? Porque dados é o ouro de hoje, né? Sim. Né? E olhando para frente, assim, onde vocês estão enxergando a oportunidade de desenvolver, assim, novas tecnologias? O que vocês estão trazendo? O que está fresco na mesa ali que dá para soltar de spoiler aí? Cara, tem uma pegada muito forte em IA, que foi o que a gente comentou. Então, a gente quer trazer algo que traga muito resultado, sabe? E não que seja algo superficial, como a maioria estão fazendo hoje. E o que a gente quer fazer é, ser um CRM brasileiro que consiga realmente entregar tudo em Revenue Operation. Ser o canivete suíço ali que tem todas as ferramentas para ele usar. E, obviamente, batendo muito forte nessa questão de WhatsApp. Então, a nossa meta aí a médio prazo é bater o HubSpot no Brasil. Bater o HubSpot. No Brasil, sim. Começa pelo Brasil, né? Depois a gente avança. Quantas empresas tem o HubSpot? Vocês têm essa informação? 196 mil? Mundial, né? Isso é mundial. Isso no Brasil, mundo. Você tem esse dado? No Brasil, eu vi esse dado, só que eu não recordo. Não tem ali, eu dei uma olhada, não tem. E hoje vocês estão com quantos clientes? Nós estamos com 200 operações hoje. Então tem um caminho aí para chegar no hub ali, mas com eficiência e entrega, vocês entregam. Uma coisa que me chamou a atenção nas conversas que a gente teve, cara, que eu achei bem bacana e me deu até uma tranquilidade, assim, que eu percebi em você desde o começo um olhar no LTV, no relacionamento, e isso, de fato, eu percebi que você tem uma preocupação com a entrega. E isso para mim é fundamental e é nossa cultura aqui também, que é o que dá resultado, LTV, né? Sim. Entrega, relacionamento, surpreender o cliente, trazer sempre mais. Legal que você tem essa visão de ser o canivete suíço ali, né, que você colocou, porque aí a empresa vai continuar com você e agora é pegar os clientes do HubSpot para vocês aí, né? É isso. Pra gente não importa só fazer a venda ali, é a renovação. Sim. Uma vez que o cara renova com a gente fala, a gente fez um bom trabalho ali. Porque CRM, a hora que o cara fechou, nunca mais, né?
Eles não voltam. Então você Não, tem que muito manter. difícil. É É uma difícil. mudança de cultura, às vezes. Não, você Sim, muda a empresa inteira. É um ali, legado, então assim, Ah. é um desafio muito grande. Né? E uma coisa também que a gente leva a sério é a questão de parceiros. Então, assim, a gente escolhe a dedo quem são os nossos parceiros. Tem que ser. Porque se você está transferindo uma responsabilidade para um parceiro, esse parceiro vai fazer toda uma análise técnica, vai fazer toda uma análise de negócio, e ali ele vai começar a implantar. Então, se esse parceiro não é bem escolhido, ali você vai ver que em questão de alguns meses é churn. E churn não é bom. Parceiro, só para o pessoal saber, são empresas que fazem a implantação. Né? Exato, Porque vocês têm exato. o sistema, Exato. até pouco tempo atrás eles até implantavam, mas Exato, não é o exato. business, né? Não. Aí tem empresas que são parceiros que Exato. vão dentro das empresas para implementar Exato. a ferramenta. O ali. nosso processo de seleção de parceiro é muito sério. Tem que ser, cara. E é isso que tem dado muito certo. Uhum. Sim, mudou o jogo pra Que gente. foi a minha dor com a ferramenta anterior. Eu não tive uma boa implementação, não treinamento, implementação, e aí não rolou. Talvez até fosse uma ferramenta ok, não tão boa quanto vocês, mas pecou ali e aí quebrou. Porque não adianta você ter um belo sistema e não saber usar, né? Não. É um caminho longo aí, É né? longo. E como é que tá a visão de vocês aí de estratégias para longo prazo ali, cara? Me diga um pouco aí disso. A gente sempre costuma, às vezes, né, ver o que está acontecendo hoje. A gente viaja um pouco, vai lá na frente, depois volta. Vocês vê o têm que ido é para fora factível. também, não? Na verdade, nós não tem operação fora com a spread. Tem. A gente Nós tem temos cliente fora. Temos, Uhum. nós temos. Não, mas eu digo até para ir em feiras e tecnologia lá fora, a do gente que tá lançou saindo. a RevOps na Web Summit em Portugal. Ah, é? Ah lá, que legal. A gente lançou lá oficialmente. Então foi lá, foi realmente o nosso marco que o pitch foi assim, o que vocês entregam? O que é a solução de vocês? Na época foi assim, a gente entrega 80% do HubSpot e 20% do preço. Boa. Acabou. Ótimo. Aí todo mundo sabia o que a gente pitch falava. aí. Exatamente. Ah. Então assim, a gente, né, de lá nós fizemos algumas conexões, então assim, lógico, foco hoje no mercado brasileiro, mas obviamente já é pauta de assunto, né, estratégico, como que a gente faz para virar uma chave, então assim, mas a questão é deixar muito maduro aqui para quando de fato for para fora, ir para fora da maneira forte, da maneira certa. Exato. Não tem uma preocupação ainda de ir pra fora, porque a gente vê que o mercado é gigantesco aqui no Brasil. Mas tem o muita Brasil tem oportunidade. muita oportunidade, Tem né, muito, cara? muito. O Brasil é um baita de um país. O único problema que a gente tem aqui é a política e tudo mais, porque se era só não atrapalhar que o negócio já ia muito bem, Exato, né? exato. A gente está passando mais uma vez aí por um momento difícil aí de política, de taxa, de juros, de tudo. Pô, 14,25 de Selic agora, né? Tipo, você pegar o empreendedor olhando isso, fala, pô, meu dinheiro aqui, meu dinheiro ali, né? Mas é isso, o Brasil tem muita oportunidade. A gente só precisava ser menos atrapalhado aqui para poder tocar. Se não fizesse nada, já tava bom para todo mundo, né? Legal. Cara, obrigado. Eu queria agradecer aí a participação de vocês. Eu fiz questão que vocês viessem aqui porque a gente está implementando e tenho feedbacks já muito bons de clientes do Marcelo que está implantando aqui pra gente. E eu falei, não, vem aqui porque eu quero falar de vocês. Eu acho legal, principalmente quando você vê brasileiros aí batendo de frente com ferramentas que já estão consagradas aí no mundo, né, cara? Pô, vocês pegaram uma tese boa do HubSpot, melhorou, está trazendo acesso, né? Então um custo muito mais democrático ali, né? Então realmente eu cheguei a cotar no passado o HubSpot, ele é caro, né? Eu acho que não é para todas as empresas, todos os tamanhos, e o posicionamento de vocês é excelente, né? Vocês vão trazer o que eles fazem melhorado e ainda com um acesso melhor e sendo atendidos por brasileiros também, né? Exatamente. Eu acho que isso muda o jogo também, né? É um ponto bem forte que a gente bate, é essa questão de atendimento. Então, é muito próximo do cliente. Isso é um diferencial nosso muito grande. Porque a gente tem várias empresas aqui no Brasil que você tem uma jornada meio longa ali de atendimento, demora, enfim, é muito burocrático, né? E a gente meio que aproximou isso. Legal. Passa aí o recado final aí que vocês querem. Chama a turma aí para ser teu cliente. Aí divulga o site aí de vocês, Legal. os arrobas. Eu acho que quem está realmente pensando em inovar, pensando em trazer novos processos, né, evoluir em todos os aspectos de atendimento, de marketing, vendas e colocar de uma vez por todas ali uma solução que vai atender e resolver esse problema, a gente convida, né, a conhecer a solução. E hoje a gente está pelo canal rvops.com, que é o nosso site, e o rvops.io, que é o nosso Instagram. Então, bate um papo, fala lá com a nossa SDR, inclusive já tem ali uma experiência, quem entra em contato com a gente, preenche um form, já recebe ali um WhatsApp, consegue, né, de fato entender por mini demos como que a gente funciona.
Então, logo no primeiro contato, o cliente ele já consegue sentir um pouquinho de como é a nossa operação. E a hora que a gente vai atender esse cliente, a gente mostra, olha, você veio por esse anúncio, você passou por essa tela, nossa página, você já mostra na falou prática, isso daqui tudo, com o né? nosso SDR. É isso que eu faço. A conversa que você teve com o nosso SDR foi essa e todas as informações estão aqui. Então, eu tenho a solução, o que precisa para a gente fechar. Então, assim, fica muito evidente que a gente consegue comprovar ali na hora. Que E você já chega entregando antes da reunião, já, né? Sim, E nisso daqui sempre tem uma objeção gigante. Cara, é uma merda migrar CRM, é sempre... Eles falam sempre isso. Esse é um problema, né? Só que a gente fala, meu, qual CRM você usa? Está entre esses daqui? Meu, Geralmente. apertar um botão. A gente construiu tecnologia para extrair todos os dados Cara, e isso puxar. é bom. Vocês têm hoje... vocês consegue migrar. conversam com todas as bases. Então, por exemplo, pega o HubSpot Os hoje. principais, né? A gente tem um plugin lá que faz toda a extração de dados da sua conta e, meu, deixa tudo certo. Contato, empresa, Já negócio, migra tarefa, total. tudo, absolutamente tudo. Aí a empresa só precisa entender a ferramenta para usar ali, mas já tá lá, já a base. Tá lá. Inclusive, tem operação que nem migra de tudo. Meu, se tem 100 pessoas na operação, migra 5, vai testando. Aí migra mais 5, põe mais 10. Legal, você E fica faz sincronizando. Geralmente vai usar as Porque duas envolve ainda um cultura, tempo. né? Imagina você migrar todo mundo de Quer dizer, o fator tecnologia vocês já resolveram. Agora é o humano ali isso que o Cadu precisa falou é muito resolver. legal, porque é o que acontece. Você tem ali, por exemplo, 20 pessoas no teu comercial. E você está operando o Hub aqui, está operando o RevOps aqui. Você consegue deixar 10 pessoas operando aqui e 10 pessoas operando aqui. Só que as informações, elas trabalham sincronizadas. Tudo que é atualizado no HubSpot reflete no RevOps. Tudo que é atualizado no RevOps reflete no HubSpot. Vocês fazem Isso, e aí você vai migrando, assim. você vai migrando aos poucos até a sua equipe estar totalmente acostumada aqui e chega um momento que você, de fato, deixa o outro lado. Putz, cara, vocês pensaram em tudo, hein, meu? É porque virar operação grande, normalmente é muito doloroso. É muito difícil. Imagino. Imagina. Vocês resolveram as dores ali, né? Que, pô, aqui vai ser um problema, vamos resolver. Exato. Vocês pensaram em tudo ali, hein? E o empresário que tá ali, ele fala, meu, isso aqui é um risco pra mim. O dinheiro, minha receita entra aqui. Como que eu vou virar tudo de uma vez? Qual o risco que tem ali, né? E a gente consegue fazer isso por partes e tira essa objeção que é muito grande. Os caras são fera, hein, meu? E aí, gostou da solução aí? Já pode ir atrás lá e trocar aí do HubSpot, ou seja, qual for que vocês têm aí, porque eu acho que tem que prestigiar quem tá fazendo bem feito, quem é brasileiro, então melhor ainda, né? Parabéns mais uma vez aí pela solução, sucesso para vocês. A próxima vez eles vão voltar quando já tiver um tempo aqui dentro da ferramenta para trazer o nosso depoimento também de vocês. Boa. Show de bola. Sucesso aí para vocês e obrigado aí mais uma vez. Prazer. Obrigado pelo convite. E fica ligado aí no Seducast, não esquece de se inscrever e dar aquele like na nossa conversa aqui. Até a próxima.